E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Ainz afastou esses pensamentos de sua mente, e preferiu saborear esse ar, que não podia ser encontrado em Nazarick, ou nos arredores de Irrantel. Em Yggdrasil, ele não teria sido capaz de experimentar a grandeza da natureza dessa maneira. Ele sentiu uma sensação de satisfação, assim como quando ganhou novas experiências, enquanto se aventurava como Momon, e o coração de Ainz se encheu de satisfação. Com toda a honestidade, eles poderiam voltar agora, sem jamais encontrar o reino do Arf, e ele definitivamente não se importaria. Não é este o tipo de cenário que os aventureiros deveriam ver. Ainz riu, e depois falou com as pessoas atrás dele. Então, nós acamparemos aqui, para passar a noite. Depois que todos responderam afirmativamente, Shaltiar perguntou a Ainz: devemos retornar à grande tumba de Nazarick, Arinso? Na verdade, a coisa mais sensata a fazer seria fazer uma marcação aqui, e então, teletransportar todos de volta para um lugar seguro, para passar a noite. No entanto, por algum motivo, ele não sentia que seria o ideal. Não se tratava dos méritos, ou deméritos da situação, mas de uma questão puramente emocional. Ainz falou: não há necessidade disso, montaremos acampamento aqui. Shaltiar falou: mas Ainz-sama, o pensamento de fazê-lo acampar em tal lugar. O rápido olhar ao redor revelaria apenas rochas limpas, e os ventos frios da montanha, claro, não tinham nenhum efeito sobre Ainz, que era imune ao frio, roubando o calor do corpo. Qualquer pessoa, sem resistência ao frio, ou roupas grossas de lã, sentiria como se estivessem sendo picado por agulhas. Isso provavelmente acontecia, porque os ventos que sopravam sobre pilhas de neve traziam o ar frio pelas encostas das montanhas. Ainz sorriu, enquanto seu respeito pela grandeza da natureza se tornava cada vez mais profundo. Em Yggdrasil, havia guildas que exploravam e se aventuravam a transformar o desconhecido no conhecido. Eles viajavam em uma jornada sem fim, com esses sentimentos em seus corações. Elas eram fracas em batalhas de guildas, mas se lançaram de forma solitária nos confins desconhecidos do mundo. Naquela época, ele não entendia o que estavam pensando. No entanto, depois de encontrar um mundo magnífico como este, ele começou a ver o que elas estavam buscando. Enquanto ele tinha sido Momon, ele também tinha se entretido com o pensamento de deixar tudo e ir viajar pelo mundo. Shaltiar falou: Ainz-sama. Os pensamentos que começaram a flutuar em sua cabeça foram repentinamente dispersos. Ainz falou: o que é, Shaltiar? Shaltiar falou: Ainz-sama, perdoe-me por interromper sua contemplação, Arinso. Ainz falou: ah, não, tudo bem. Eu não estava pensando em nada importante. Shaltiar falou: mesmo, Arinso. Então tudo bem. Ainz falou: então, qual é o problema? Ah, você está falando sobre acampar aqui, certo? Shaltiar falou: sim. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas por não preparar uma tenda adequada, apesar de saber que você poderia querer ficar aqui, Ainz-sama. Desejo pegar uma de Nazarick. Posso usar Gate, Arinso? Ainz falou: não há necessidade disso. Não foi você quem esqueceu a tenda, mas eu não a anotei na lista, porque não era necessário. Você sabia que Mari pode fazer um abrigo com magia? Shaltiar assentiu. Ainz falou: entendo. Então, você deve saber que eu também posso fazer isso. Eu poderia usar um item mágico, como a Grey Secret House, mas isso pode ser um pouco apertado demais para os nossos números. Agora, observe isso. Ainz procurou por um local adequado. Poderia ser inclinado, mas o importante era que tinha que estar aberto e livre de pedras. Ele encontrou um quase imediatamente, e então, Ainz lançou sua magia. Foi uma magia de 10º nível. Create Fortress. Quando a magia entrou em vigor, uma torre poderosa apareceu, onde antes não havia nada. Era uma torre que tinha mais de 30 metros de altura, ereta e orgulhosa, como se engolisse o céu estrelado. As portas duplas, maciças, pareciam fortes o suficiente para suportar o impacto de arietes. As paredes estavam repletas de incontáveis pontas, para impedir que alguém as escalasse. 4 estátuas demoníacas adornavam os cantos da parte mais alta da torre. Eles passavam uma sensação de serem pesadas e opressivas, mesmo se olhasse rapidamente para elas. Essa fortificação robusta, semelhante a uma fortaleza, era a encarnação física da palavra imponente. Ainz falou: então, vamos.
Quando Ainz se aproximou da porta, tomando a frente de seu grupo, as portas de ferro se abriram. Ele esperaria lá, para que todos entrassem. Em Yggdrasil, qualquer pessoa, da mesma equipe, poderia abrir as portas, com um toque. Ao contrário dos outros, que só poderiam ganhar a entrada, destruindo a porta. Ele se perguntou, como as portas neste mundo, faria esse julgamento. Ainz deixou 2 Undeads, do lado de fora, e ordenou que abrissem as portas, depois que elas se fechassem. As portas permaneciam fechadas. Ele esperou um pouco mais, mas não havia sinal de que as portas se abririam. Ainz falou, será que só eu posso abri-las? Aura, vá e toque nas portas. Claro, Aura tocou as portas, experimentalmente, mas elas não pareciam querer abrir. Parece que apenas Ainz poderia abrir as portas. Ele mentalmente franziu as sobrancelhas. Fogo amigo é um saco. Se outros jogadores existissem neste mundo, pequenas mudanças como essa poderiam acabar afetando os outros, e na pior das hipóteses, ele poderia acabar matando alguém por acidente. Já faz quase 1 ano, e ainda tenho que ter cuidado ao usar meu poder. Seria uma tragédia se alguém fosse pego em nossos ataques de efeito e área. Devo colocar isso em evidência para os seres mais fortes. Mari, especialmente ele. Embora eles possam se ressentir de mim por importuná-los sobre isso, ainda mais se eles já perceberam, eu acho que vou tentar inserir isso como uma observação ou algo assim. Sutilmente lembrar as pessoas era inesperadamente difícil. Era completamente diferente de apenas chegar e repreendê-los. Ainz tornou-se completamente familiarizado com esse fato durante seu tempo no mundo do trabalho. Enquanto seu coração ficava pesado, Ainz decidiu terminar seu experimento e abrir o portão para deixar os 2 Undeads do lado de fora entrarem. Ele fechou os portões mais uma vez, depois de garantir que todos estavam dentro, e então avançou. 2 portas duplas estavam de frente para a entrada, e uma passagem se estendia além delas. No final da passagem, havia outro conjunto de portas duplas. O caminho estava iluminado por luzes mágicas, então não havia problemas em viajar ao longo dele. No instante em que ele abriu as portas internas, uma luz ofuscante brilhou acima deles. Diante deles, havia um corredor redondo. O chão estava branco, como a neve, e o teto era alto. Uma escada em espiral subia do centro da sala e conectava-se aos níveis superiores. Ainz falou, então, nós passaremos a noite aqui. Qualquer um que precise descansar pode fazê-lo. Qualquer um que não, bem, ficar de pé aqui também não é muito bom. Todos aguardem em seus quartos. Ainz indicou 10 portas, usando seus dedos. Aliás, o espaço aqui foi expandido, então, este lugar era maior, do lado de dentro, do que do lado de fora. Ainz falou, há mais cômodos como estes, no 2º e 3º andar, então, vão em frente e use-os. Aura, Shaltiar, Zenberu, vocês 3 fiquem aqui. Quero traçar nossa rota futura, baseado com o que aprendemos hoje. Ah, sim, vamos nos reunir no sofá ali. Os outros estão dispensados. Aura falou, Ainz-sama, o que faremos com as Vampire Brides? Ainz falou, Ainz não conseguiu responder a pergunta de Aura imediatamente. Afinal de contas, trazê-las foi ideia de Decrement, e ele poderia ter feito tudo perfeitamente bem sem elas. Ainz fez uma breve pausa para pensar antes de dizer: eu lhes darei ordens mais tarde. Por enquanto, peça-lhes que esperem em seus quartos. Assim, ele entregou o problema ao seu eu futuro. Então, Ainz foi para o sofá e sentou-se. Logo depois, os 3 que ele mencionou anteriormente sentaram-se também. Ele começou a falar. Então, vamos começar registrando nossas viagens durante o dia. Aura, faça as honras. Aura falou. Sim, Ainz-sama. Aura abriu um bloco de anotações, segurando-o com uma mão e desenhando um mapa com a outra. Aura falou, eu não estou muito confiante em alguns dos detalhes menores, mas deve ser mais ou menos assim. Ainz falou, obrigado Aura. Era um mapa bastante grosseiro, mas eles podiam verificar distâncias e similaridades usando visão aérea. Ainz falou, agora, sei que você está cansado, Zenberu, mas gostaria de pedir sua colaboração. Mesmo que seja algo que o desagrade. Zenberu falou, o que você quer dizer, Vossa Majestade? Ainz sorriu para Zenberu, que apresentava algum tipo de nervosismo. Ainz falou, em outras palavras, eu gostaria de olhar através de suas memórias. Zenberu falou, o que isso significa? Ainz falou, eu acho que me expressar assim me fez parecer vilanesco.
Eu posso controlar as memórias dos outros com magia, mas essa mesma magia pode navegar pelas memórias dos outros. Sinceramente, é algo que drena muita mana, e eu prefiro não usá-la, se for evitável, mas confiar em suas memórias nebulosas, por si só, é um pouco preocupante. Zenberu falou. Eu confio que não terá efeitos colaterais, não é? Ainz falou. Vai ficar bem. Graças à ajuda de um certo clérigo, posso dizer com segurança que sou um veterano nisso. Não haverá problemas, desde que eu não faça coisas estranhas. Na verdade, eu fiz o mesmo procedimento em uma de minhas empregadas, e também não houve problemas. Aura falou. Você quer dizer a Shizu, certo? Ainz falou. Exatamente, Aura. Dito isso, a magia não é tão poderosa assim. Se a pessoa quase esqueceu um acontecimento, só posso obter detalhes grosseiros. Há também outras coisas que complicam o uso da magia. Por exemplo, as memórias podem não residir dentro do cérebro, mas acessadas a partir de uma fonte mais primordial. Ainz deixou os ombros caírem quando percebeu que tinha saído do assunto. Ainz falou. Bem, algo assim. De qualquer forma, gostaria de investigar suas memórias. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.